Saudamos a todos, queridos, no nome do nosso Senhor Jesus. Como disse o presbítero Edson, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muito bom nos reencontrarmos aqui na casa de Deus e que seja um dia muito especial. Este é o dia do Senhor, o dia que Ele fez. É um dia especial para o louvor da sua glória. Abraçamos os que nos visitam e também aqueles que estão acompanhando transmissão ou que posteriormente assistirão ao vídeo. Deus abençoe a cada um. Nós vamos continuar, queridos, nossa jornada no livro do profeta Jeremias, e nesta manhã nós vamos ler o capítulo 20. Nós vamos, na verdade, olhar para os capítulos 19 e 20, vou ler o 20, mas trazer uma explicação do capítulo 19. Vamos ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor Missabibe. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará preso à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Então nós temos aqui o 6º lamento de Jeremias. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche, de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua e jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor,
pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. E depois de ter louvado, ele volta a lamentar: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu um filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que este homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Por que nasci? Vamos orar. Ó Deus, diante da Tua palavra, nós estamos aqui com temor e tremor. Precisamos da Tua bênção, da ação poderosa do Teu Espírito Santo. A Tua palavra é a verdade, ela é viva e eficaz. Dá-nos da Tua graça nessa hora e glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a experiência de Jeremias não é incomum. Sem dúvida nenhuma, todos nós ficamos perplexos, deprimidos, desanimados, desencorajados, amedrontados e decepcionados. O que fazer? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas reações de Jeremias. Vejam, ele acusou Deus, porque ele diz: o Senhor me persuadiu e eu fui persuadido. Estava dizendo, quem é que pode resistir ao Senhor? Então ele acusou Deus. Ele chegou a rejeitar o seu chamado, mas não conseguiu ficar calado. Mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, e ele queixou-se de Deus. Agora ele o fez ao próprio Deus, queixou-se de Deus a Deus. É certo que ele também orou, ele também louvou. Sei que muitos de vocês gostam de ler, queria recomendar aqui um livro de Tim Keller, que fala sobre o sofrimento, Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. E lá nesse livro ele diz: se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro. Não é fácil sofrer, mas para nós que temos o Senhor e cremos no Senhor, como acabamos de ler no Salmo 139, e o nosso presbítero Edson enfatizou, todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Olhando aqui, queridos, para o nosso capítulo e o nosso contexto, vejam que até agora o profeta Jeremias fez referência aos seus adversários, aos seus perseguidores, de forma coletiva, em geral, a Judá, especialmente Jerusalém. As pessoas não gostavam da sua mensagem, não gostavam da sua pregação, não gostavam do seu ensinamento, e ele fala sempre de forma coletiva. Mas agora, pela primeira vez, aparece o nome de um agressor. Fala sobre Pazur, que promoveu violência física por causa da mensagem pregada por Jeremias. Queria que você voltasse aí para o capítulo 19, nós não lemos, mas eu vou falar sobre ele. Então, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, quem estiver anotando a mensagem, o esboço, primeiro ponto é o pano de fundo. Nós temos capítulo 19, verso 1 até a parte A do versículo 2.
Capítulo 18, já pregamos, Jeremias foi à casa do oleiro. E agora o Senhor manda de volta à casa do oleiro para que ele comprasse um vaso. E ele comprou um vaso e foi a um lugar chamado Tofete, Vale do Filho de Rinom. Esse lugar era um lugar tenebroso naquele contexto, porque era um lugar de adoração pagã, de idolatria, de adoração a Baal e a adoração a um ídolo maligno chamado Moloque. E neste altar oferecido a Moloque, crianças eram sacrificadas, bebês eram sacrificados, e a ideia pagã era a seguinte: se você oferece o mais precioso à divindade, então certamente você receberá o favor da divindade. Então crianças eram sacrificadas ali no Vale do Filho de Rinom. E o Senhor mandou então Jeremias ir àquele lugar, dizendo que aquele lugar seria destruído, que o juízo de Deus viria sobre a cidade, que a mão forte de Deus pesaria sobre eles, por causa da desobediência, da transgressão, por causa da idolatria, porque eles estavam sacrificando seus filhos, como diz o texto, algo que Deus nunca pediu, Deus nunca pensou nessa possibilidade. Depois o Senhor chamou Jeremias para o átrio do templo, e ele pregou a mesma mensagem. Quando ele estava lá em Tofete, no Vale do Filho de Rinom, ele então jogou aquele vaso que ficou despedaçado, e era uma figura para dizer: assim ficará essa cidade de Jerusalém, ela será totalmente destruída. Então esse é o pano de fundo, essa foi a razão pela qual Pazur, quem era Pazur? Filho de um sacerdote, e ele tinha uma função lá no templo. Ele era, usando uma linguagem bem simples para a gente compreender, ele era o chefe da polícia do templo. Então era alguém que tinha autoridade. E o que ele fez? Mandou prender Jeremias, amarrou Jeremias e torturou Jeremias. A ideia aqui de que Jeremias foi colocado num tronco, o texto do hebraico dá a ideia de que ele sofreu uma torção. Não simplesmente ele foi amarrado, mas a ideia é como se tivesse sido posto sobre uma roda e ele tivesse então o seu tronco torcido. Era de fato uma tortura. No dia seguinte, então Pazur mandou soltar Jeremias. Então você imagine, ele passou ali algumas horas sendo torturado. Você pode imaginar como ele acordou, ou talvez nem tenha dormido, não é? Como ele começou o outro dia, certamente cheio de dores, não é? Certamente com hematomas, os seus braços latejando, a parte do seu tronco, ele estava ferido, ele estava machucado, e ali, depois da punição, ele trouxe uma dura mensagem, depois desse período de sofrimento. Sofreu emocionalmente, sofreu espiritualmente, porque ele entrou numa crise espiritual, e sofreu fisicamente. Esse Pazur também recebeu uma mensagem de juízo. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. O capítulo 19 fala exatamente sobre isso. Então o segundo ponto é a mensagem pregada por Jeremias. Então olha aí para a sua Bíblia, agora capítulo 20, a partir do verso 2, a parte B, até o verso de número 6, né? Assim diz. Vou ler desde o verso 1 até o 6. Pazur, filho do sacerdote Immer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, falando sobre a destruição de Jerusalém, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. E aqui, parte B.
No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo, para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as coisas preciosas. Sim, entregarei os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos inimigos, os quais, depois de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá para a Babilônia, onde morrerá, será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Então, aqui tem uma mensagem dura, mais uma mensagem dura, não é? Olhando o texto de Jeremias, você perceberá que frequentemente ele falou que a ameaça viria do norte, mas ele nunca fez referência de onde. Aqui é a primeira vez quando ele fala sobre a Babilônia. Essa é a primeira citação dele sobre a Babilônia, o instrumento do juízo divino. E ele tinha uma mensagem de Deus também para Pazur, o seu torturador, uma punição para ele. Você pode imaginar que as costas de Jeremias estavam latejando, os seus punhos ardiam após aquela punição, aquela tortura. No entanto, ele dá a entender que o castigo de Pazur seria muito maior, muito maior. Olha o que ele diz: seus amigos cairiam à espada em cativeiro. Sobre o que falava Pazur, que ele ensinava: suas mentiras seriam expostas e seu crime pago com a morte. E aqui ele recebe uma mudança no nome. Pazur significa frutífero de todos os lados, mas ele passou a ser chamado de terror por todos os lados. Esse é o juízo sobre um filho de sacerdote, uma liderança do povo, mas que não levou em conta a palavra do Senhor, que rejeitou a palavra do Senhor, teve o seu coração endurecido, perseguiu o mensageiro do Senhor, aquele que falava em nome do Senhor. E mais uma vez fica evidente o princípio da palavra de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu sei que o coração incrédulo muitas vezes diz: mas como sabe Deus? Como sabe Deus? Deus sonda mente e coração. Deus conhece as intenções. A palavra ainda não chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Deus nos conhece. É impossível fugir de Deus, é impossível se esconder de Deus. Como lemos há pouco: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará. Se eu digo: encontrei um jeito de me esconder de Deus, ou ficar escondido nas trevas, e o salmista diz: as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus é luz, não dá para se esconder de Deus. O juízo veio sobre Pazur, e o juízo de Deus virá sobre todos os impenitentes. Terceiro lugar, e essa é a grande ênfase que eu quero dar nessa manhã, são as reações de Jeremias. Ó, queridos irmãos, o sofrimento leva a nossa alma a fazer perguntas. Nós perguntamos até quando? Nós perguntamos por quê? Nós perguntamos: por que te olvidaste de mim, Senhor? Nós perguntamos como o profeta Abacuque: até quando clamarei e não escutarás? O sofrimento deixa a nossa alma perplexa e nós fazemos perguntas: vale a pena orar?
Vale a pena participar de reuniões de oração, porque eu oro, nada acontece, eu não vejo a intervenção de Deus. O porquê do silêncio de Deus? Dr. Lloyd Jones escreveu um pequeno livro, na verdade foi uma mensagem que ele pregou, do livro de Abacuque, do temor à fé, e ele coloca todas essas questões, e ele diz nessa mensagem: uma das experiências mais difíceis na vida de um filho de Deus é o chamado silêncio de Deus. Quando parece que não há nenhuma movimentação da parte de Deus. E essa foi a experiência de Jeremias. Eu queria apresentar aqui algumas reações de Jeremias diante daquele sofrimento. Vejam, nessa ocasião foi a primeira referência a uma tortura sofrida por Jeremias. Nós teremos depois em outros capítulos, 26, 36, 37, 38 de Jeremias, falam sobre outros sofrimentos, mas aqui é a primeira vez quando ele sofre fisicamente. Então vamos pensar aqui, em primeiro lugar, a primeira reação de Jeremias foi a oração. Ele estava abalado, mas ele não deixou de orar. E essa é uma palavra que eu gostaria que você considerasse. Estou falando a alguém hoje aqui que está perplexo, que está sofrendo, está gemendo, está difícil. Jeremias, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele não deixou de orar. Agora, só para que a gente tenha uma ideia de que o que acontecia com ele não era nada superficial. Por exemplo, parte B do verso 7, ele era motivo de zombaria. Ele diz assim: eu sou ridicularizado todo dia. Você imagine um servo de Deus, um profeta de Deus, um pregador da verdade, um pregador da mensagem de Deus, mas ele era zombado todo dia, por onde ele andava. Ele passava pelas ruas de Jerusalém, era zombado, era desprezado. E agora, depois que ele pegou um vaso, foi à casa do oleiro, comprou um vaso e quebrou esse vaso, certamente as pessoas estavam dizendo: lá vai o doido, não é? Olha o maluco agora, até isso ele está fazendo agora. O que ele diz é: ele era ridicularizado o dia todo, né? Quem sabe alguém disse: agora ele surtou de vez, né? Porque ele quebrou aquele vaso. Verso 10, vejam, ele estava em perigo, porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Estavam dizendo: denunciem, e nós o denunciaremos. Inclusive até seus amigos, todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos, né? Todos, até seus amigos, estavam esperando um deslize dele a fim de atacá-lo. Outra coisa, verso 7, a parte A, a dúvida. Essa é uma coisa que nos assalta no meio do sofrimento, né? Ele está dizendo a Deus: tu me persuadiste, Senhor, e fui persuadido. Na versão NVI, tem uma expressão que eu acho muito dura, porque a NVI traduziu assim: tu me enganaste, e eu fui enganado. Na verdade, no meio desse sofrimento, ele estava dizendo: foi o Senhor quem me chamou, né? Eu não me ofereci para esse trabalho ministerial, eu não me ofereci para ser profeta, foi o Senhor quem me chamou. E surge uma dúvida no seu coração, é aquela dúvida que surge no meio da dor, do sofrimento: a palavra de Deus é verdade mesmo? Deus existe mesmo? Deus é real? Será que eu não fui persuadido por alguém? Vale a pena, vale a pena. Deus existe, Deus age, Deus intervém verdadeiramente, Ele é mesmo todo-poderoso, Deus existe. A dúvida que brotou no coração dele, o que ele estava dizendo é: foi o Senhor quem me forçou a profetizar, razão pela qual eu profetizei. E a pergunta lá no íntimo é: onde é que está o cumprimento da profecia? Porque enquanto Jeremias pregava, a cidade será destruída, o mal virá do norte. Agora ele falou da Babilônia,
mas havia os falsos profetas que pegavam textos da palavra de Deus, a revelação de Deus, fora de contexto, que falavam da grande cidade de Jerusalém, do Deus do seu povo, e esses falsos profetas tiravam textos do contexto e procuravam desmentir Jeremias, desfazer a sua pregação. De fato, nada vai acontecer com nossa cidade, porque nós somos o povo de Deus. Quem sabe eles até diziam: Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Então, de fato, nenhum inimigo irá destruir essa cidade. É mais fácil acreditar numa mensagem de juízo ou numa mensagem que massageia o ego. É mais fácil acreditar numa mensagem de juízo ou numa mensagem de autoajuda. Qual é a mensagem mais palatável, não é? E o próprio Jeremias viveu essa crise. Agora, o que fazer em meio ao sofrimento? E aqui vem essa primeira lição que eu queria destacar. Ali estava Jeremias, exausto, solitário, ferido, com dores físicas, dores emocionais, em crise espiritual. Mas o que ele fez? Ele fez a oração de um crente em sofrimento. Aí no verso 7, as primeiras palavras de sua boca representaram uma invocação. Ele diz: ó Senhor. Senhor aqui, e olha aí na sua Bíblia, está em caixa alta, letras maiúsculas. Esse Senhor é o Deus da aliança. O grande eu sou, o eterno. Ele é o Deus do seu povo, o Deus fiel, todo-poderoso. Foi essa a convicção de Jeremias no meio daquela dor, mesmo na sua crise. Ó Senhor. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, assim procederam também outros servos de Deus, não é? Por exemplo, o profeta Elias, lembram-se, 1 dos Reis 19, verso 4, quando ele quis que o Senhor tomasse a sua vida, como fez Jeremias aqui. Elias, ele porém entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Tem uma palavra do pastor Augustus, pregando no Salmo 73, ele diz assim: invariavelmente os servos de Deus resolvem suas questões na presença de Deus, mesmo no meio da dúvida, da luta, no turbilhão, é na presença de Deus. Foi o que fez Elias, mesmo pedindo a morte, mas ele foi ao Senhor. Davi, quando fugia de Saul, em uma caverna ele estava, e o Salmo 57, versos 1 e 2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele foi resolver sua questão na presença de Deus. Jonas, ele orou lá na barriga do grande peixe, capítulo 2, verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Queridos, o nosso Senhor Jesus, quando pregado na cruz, para expiar os nossos pecados, uma das palavras da cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi ao Pai, lá no Getsemane, ele fez o mesmo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então a primeira atitude de Jeremias foi orar, e eu lhe digo hoje, em nome do Senhor: está difícil, está com dúvidas, está com medo, está sofrendo, está chorando, está doendo, clame ao Senhor, o Deus da aliança. Ó Senhor, e eu sou igual a você,
E eu sei que às vezes a gente nem consegue orar, às vezes a gente não consegue dizer palavras, mas Deus sonda o coração, a gente pode clamar: ó Senhor. Talvez a melhor oração nessa hora seja: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Deus sabe de tudo mais. Ó Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus imutável. Leve os seus sofrimentos para o lugar secreto, onde você pode se encontrar com Deus em oração. Segunda atitude de Jeremias, ou a segunda reação, versículos 8 e 9, é a sua perplexidade. Ele diz: olha, sempre que eu falo, eu tenho que gritar violência, destruição. Ele estava perplexo. A gente podia dizer aqui, literalmente, lendo o texto, ele estava sofrendo por causa de sua obediência ao Senhor, estava obedecendo ao Senhor. Ele dizia o que Deus lhe mandava dizer. Ele sabia muito bem porque era tão odiado. Ele era odiado por causa da mensagem que ele pregava. As pessoas estavam cansadas de ouvir a mesma coisa. Eu não sei se você está dizendo o mesmo. Lá vem o pastor pregar Jeremias de novo, né? O povo estava cansado de ouvir a mesma coisa. Essa era a mensagem de Jeremias: destruição, juízo, chamando o povo ao arrependimento. E ele está aqui perplexo, né? E olhe no verso 9, a primeira parte, que ao refletir sobre o seu problema, o profeta apresentou aqui uma possível solução. Olhe como nós somos parecidos com Jeremias, né? E como nós somos assim humanos, mesmo nós, filhos de Deus, a gente sempre quer encontrar uma alternativa, uma fuga, não é? Qual foi a possibilidade que Jeremias aventou? Não me lembrarei dele e não falarei mais no nome dele. Ora, se eu estou sofrendo por causa da mensagem que eu prego, se a mensagem que eu prego é uma mensagem dura, só tem um jeito: vou me calar, não vou nem me lembrar do nome dele. Mas aí ele mesmo percebe que isso é uma tolice, não é? Ele diz: então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Esse fogo aqui geralmente é interpretado como uma paixão pela pregação. Nesse caso não era a paixão pela pregação, mas era o fogo do juízo que ardia no seu peito. Era aquela mensagem que ele tinha para anunciar. E pior é que o profeta tinha essa mensagem dura, mas ele estava cercado por falsos profetas populares que diziam aquilo que o povo queria ouvir, né? Nada diferente dos nossos dias, né, queridos? Mas Jeremias era um profeta verdadeiro. Apesar dele, ele era um profeta verdadeiro. E alguém disse assim: um verdadeiro pregador é aquele que prega a palavra de Deus. Você olha para o apóstolo Paulo, Lucas registrou Atos capítulo 20, Paulo falando aos presbíteros de Éfeso: vocês sabem qual foi o meu procedimento desde o primeiro dia até agora. Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Desde o primeiro dia em Éfeso, na Ásia Menor. 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4, ele exorta Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas sentirão como uma comichão nos ouvidos, uma coceira nos ouvidos, elas não suportarão a sã doutrina, mas prega a palavra. É esse o dever da igreja: prega a palavra. Lembro-me do profeta Micaías, diante do rei Acabe. Todos os profetas vendidos, os profetas sem nenhum compromisso com Deus, disseram palavras favoráveis ao perverso Acabe, ao idólatra Acabe.
e foram chamar Micaías e foram logo com um recado. Vê lá o que você vai falar, viu? Todos disseram que é favorável ao rei. E Micaías, comprometido com o Senhor, no temor do Senhor, disse: tão certo como vive o Senhor, tudo que o Senhor disser, isso eu falarei. Compromisso com a palavra de Deus. Mas, queridos, não foi apenas Elias que sofreu, Paulo que foi perseguido, Micaías, o próprio Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, disseram a Jesus: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E já não andavam com ele uma multidão que estava à procura de coisas, uma multidão que estava ali por causa da multiplicação dos pães, quando ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. No dia seguinte, a multidão foi ao seu encontro. Ele não estava no local, mas diligentemente foram procurá-lo. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão aqui não porque viram sinais e creram em mim, vocês estão aqui por causa dos pães. Queridos, nós estamos vivendo esses dias terríveis da pregação do evangelho das coisas, do evangelho da oferta tentadora, do evangelho sem cruz, do evangelho sem sangue, do evangelho sem renúncia, do evangelho que oferece apenas coisas boas para essa vida. E muitas pessoas estão indo atrás porque estão dizendo: essa mensagem do evangelho é muito séria, não é? Jeremias foi um pregador verdadeiro. Pregadores fiéis pregam a lei e a graça. Pregadores fiéis pregam a justiça e a misericórdia. Falam sobre o juízo e sobre a salvação. Chamam ao arrependimento. É certo que a pregação verdadeira perturba e consola. Como disse alguém, nós devemos pregar para os que estão acomodados fiquem perturbados, e para que aqueles que estão perturbados sejam consolados. Nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Jeremias pensou em esquecer-se da sua vocação, mas olhe lá no capítulo 1 de Jeremias, versos 18 e 19. Quanto a mim, eis que hoje ponho você, Deus falando a Jeremias, ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Pena que Jeremias, nessa hora da crise, não lembrou-se plenamente dessa palavra e não descansou nessa promessa de Deus. Mas terceiro lugar, terceira reação de Jeremias, versos 11 a 13, ele louvou. Vamos ler juntos, queridos, versos 11 a 13, capítulo 20, vamos lá. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão, ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado, das mãos dos malfeitores. Queridos, Jeremias louvou. Deus deve ser louvado sempre, mesmo em meio ao sofrimento. Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Paulo e Silas, presos, depois de terem sido surrados em praça pública, na cidade de Filipos, presos a um tronco, por volta de meia-noite, eles louvavam
o nome do Senhor. O nosso querido Ronaldo Lidório, em favor de quem temos orado, todas as vezes que a gente assiste a um vídeo de Ronaldo, ou então escuta um áudio, você não vê em nenhum momento Ronaldo se levantando contra Deus. Há conforto, há louvor, há adoração, compromisso, testemunho. Ronaldo fala e consola outras pessoas. Isso é graça de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Olhem comigo, queridos, nesses versos 11 a 13, 3 elementos aqui. Primeiro, uma afirmação de fé. Isso é muito importante para nós, na hora da crise. Uma afirmação de fé. Ele diz exatamente isso: o Senhor está comigo, o Senhor é um poderoso guerreiro. Então, ele conhecia o caráter de Deus, ele estava dizendo: Deus está presente, Deus é forte, Deus salva, Ele socorre, Ele alenta. Me faz lembrar de Paulo, segunda carta a Timóteo, antes do seu martírio. Ele diz: tenho sofrido todas essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso não é maravilhoso? Isso é uma afirmação de fé. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Isso não é uma afirmação de fé? Está doído, está sofrido, está difícil, estou assustado, mas Deus é Deus, Deus é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que disse Jeremias. Segundo, ele orou pedindo a Deus ajuda. Ele entregou a sua causa ao Senhor, e essa é a melhor atitude. Paulo ensinou aos filipenses e a nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, seja conhecido diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno vocês sejam exaltados, edificados, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Davi, quando escreveu os Salmos 34, 56, fugia de Saul, caiu nas mãos dos filisteus. Foi naquela ocasião quando ele se fez de amalucado, e o rei disse: será que me faltam doidos aqui, não é? Me trouxeram ainda esse. Mas Davi atribui o seu livramento ao Senhor. Salmo 34, clamei ao Senhor, Ele me acudiu, livrou-me de todos os meus temores. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Clamam os justos, o Senhor os escuta. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, salva o de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E no Salmo 56 ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Que lição preciosa, não é? Um hino de louvor agora, o verso 13, ele louvou ao Senhor. E quando estava estudando o texto, eu pensei: por que o capítulo 20 não termina aqui no verso 13, não é? Termina com louvor, não é? Mas versos 14 e 18, que é a última reação de Jeremias. Jeremias questionou. Depois de ter louvado, depois de ter reconhecido os atributos de Deus, esses versículos 14 a 18 trazem palavras depressivas, né? Este homem que está dizendo: cantem ao Senhor, louvem o Senhor, Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. É o mesmo que diz agora: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. A pergunta é: por que eu nasci?
E quando estava estudando, meditando, analisando a minha própria vida, né, percebendo como mudou o humor de Jeremias, e eu queria que você preste atenção aqui. Queridos, não é assim que nós reagimos também, né? Às vezes nós estamos tão firmes na fé, daqui a pouco ficamos tão abatidos, tão desanimados, não é? Como mudou o humor de Jeremias, de um hino de louvor ao desespero. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção. Nós devemos reconhecer a natureza confusa da vida cristã. Nós somos santos e pecadores. Nós louvamos e maldizemos. Alegramos-nos no plano de Deus em um momento e no próximo nós resistimos à sua vontade. Essas palavras de Jeremias nos fazem lembrar da nossa fragilidade, de nossa luta nesse período de peregrinação. Teremos aflições, no mundo tereis aflições. Certamente que a tristeza de Jeremias era também a tristeza pelo fato de o povo rejeitar a mensagem de Deus, rejeitar a palavra de Deus, a verdade de Deus, saber que viria o juízo de Deus. Essa era a dor. Ele dizia: eu não queria ter sido esse homem para anunciar essas calamidades. E ele também passava por toda aquela humilhação pública, por toda aquela peregrinação. Porque eu nasci, porque eu não morri no ventre de minha mãe. Naquele momento, Jeremias esqueceu-se que quando ele foi chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, o Senhor percorreu o caminho que antecedeu o ventre de sua mãe. Olhe comigo lá, capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Jeremias, você não tinha sido nem concebido, eu já conhecia você. Você não tinha nem saído do ventre da sua mãe, eu já tinha consagrado você. Então, Jeremias rastreou seus problemas de volta ao útero da mãe, mas ele não voltou o suficiente. Deus foi até a eternidade. Meus irmãos, que Deus nos dê essa graça de olharmos a vida do ponto de vista de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus, do plano de Deus, da imutabilidade de Deus, do senhorio de Deus. Ele é o grande Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele é o nosso Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada pode frustrar os planos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, também intercede por nós. Você crê nisso? Jesus está intercedendo por nós à direita do Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo conclui dizendo: estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, concluo antes de umas breves aplicações com essas palavras. Quando em sofrimentos ficamos perplexos e fazemos perguntas, mas a última palavra está com a graça de Deus. É Ele quem tem a última palavra. Ele é o soberano.
breves aplicações. Em primeiro lugar, eis nosso Deus, Ele não muda. Salmo 139 que lemos, fala de sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Ele não muda, Ele é o nosso Deus. Permitam-me ler aqui uma palavra do Dr. Lloyd Jones. Nunca devemos permitir que a agitação ou a perturbação nos controlem, não importam quais sejam as circunstâncias, porque fazer isso implica em falta de fé, falta de confiança em nosso bendito Senhor e Deus. Muitos de vocês, especialmente as irmãs aqui, leram o livro de Elizabeth Elliot, Sofrimento Nunca é em Vão. E ela disse: se aprendermos a conhecer Deus em meio à nossa dor, e ela passou por uma grande dor, por várias dores, se aprendermos a conhecer Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele que não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer diante do sentimento de nossas fraquezas. Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Por fim, queridos, lembremos do sofrimento do nosso Senhor Jesus. Quem sofreu como ele? Jeremias disse: até meus amigos zombam de mim, meus amigos, todos olham para mim, zombam de mim. Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. Ele sabe o que é sofrer. Ele é poderoso para socorrer. O lugar é a presença de Deus. Na fé, na dependência dEle, ao menos para clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Que nossa vida seja para o louvor da glória de Deus, queridos. E quando porventura a dor for tão aguda, tão grande, que você venha até amaldiçoar o dia do seu nascimento, porque eu nasci, porque minha mãe não me abortou espontaneamente, porque eu nasci. Lembre-se que antes da sua concepção, o Senhor já conhecia você, desde toda a eternidade.